Ícaro, eu sou professor de Geografia e na aula de hoje, sobre a Europa Física, vamos falar um pouco sobre rios, mares, oceanos, ilhas, suas fronteiras naturais, suas fronteiras físicas e um pouquinho do clima da Europa. O continente europeu é uma península localizada na massa de terra chamada Eurásia, que faz parte de um bloco ainda maior, denominado continente Euro-Afro-Asiático. Limites. Os limites, territorialmente, os limites da Europa são os Montes Urais, que divide a Rússia em Rússia Europeia e Rússia Asiática. Outro também limite é a Cordilheira do Cáucaso, o Mar Cáspio. Esses limites foram estabelecidos como limite físico de separação entre o continente europeu e o asiático. A gente pode observar aqui no mapa a divisão da Rússia europeia e a Rússia asiática pelos Montes Urais, que a gente observa aqui na imagem. Também o Mar Cáspio e a Cordilheira Cáucaso. Esses são os limites entre Europa e Ásia. A história da Europa é o resultado de um longo processo de construção histórica, que remota à antiguidade clássica greco-romana. A Roma, herdeira de uma cultura grega, foi responsável por dar início ao processo de união política do continente e, junto ao cristianismo católico, foi responsável por construir um sentimento de unidade entre os dois povos da Europa, que sobreviveu mesmo com a fragmentação do feudalismo. Conflitos e choques de interesse levaram a Europa a vivenciar separações de leste a oeste, como a divisão do Ocidente católico e Oriente ortodoxo, e, posteriormente, entre capitalistas e socialistas. Esses são alguns conflitos entre a Europa, leste e oeste. A Europa foi protagonista do desenvolvimento de revoluções de todos os campos sociais: renascimento artístico e cultural, iluminismo, revoluções gloriosas e revoluções industriais. Esses são os campos de revoluções que a Europa foi protagonista no contexto mundial. A natureza profundamente modificada. A área territorial da Europa é 10,3 milhões de quilômetros quadrados. O continente europeu apresenta uma natureza bastante modificada, em virtude de que? Do processo de desenvolvimento econômico e da exploração do meio ambiente, iniciado com a Revolução Industrial no século XVIII. A produção do espaço europeu foi facilitada pela característica da geografia litorânea. A Europa é um continente banhado por vários oceanos e vários mares. E isso propiciou o intercâmbio comercial no seu entorno com outros continentes, principalmente com a África e com a Ásia. Agora, vamos trabalhar um pouquinho mais da geografia física da Europa. Primeiro, o que é uma península? Península é definida como uma parte da terra do continente que avança sobre o mar e tem água por todos os lados. É uma parte de terra que avança sobre o mar e tem água por todos os lados. Quais são as penínsulas que apresentam na Europa? As penínsulas da Europa são a Península Escandinava,
que fica na Noruega e Suécia, a península da Juntilândia, que é a península da Dinamarca, a península Itálica, que fica na Itália, a península Balcânica, que fica um pouquinho no leste europeu, entre Grécia, e a famosa Península Ibérica, que é Portugal e Espanha, como vocês podem observar aqui no monitor. Sobre os mares, oceanos da Europa, a Europa é banhada pelo Mar Negro, o Cáspio e o Mediterrâneo. Esses mares ficam entre o sudoeste e o sul da Europa, essa região aqui, ó. Também é banhada pelos mares do Norte e Báltico. Esses mares ficam ao norte do continente. E por último, o Oceano Atlântico, ao leste do continente europeu. O uso das águas como via de transporte. Ao longo da história, foi utilizada como via de ligação entre diversos povos que habitavam o continente europeu e que também as utilizava como fonte de desenvolvimento a partir da pesca, do comércio e, mais recentemente, para a produção de energia. Várias cidades portuárias e industriais foram bastante importantes para o crescimento econômico do continente. Vamos citar quais cidades? Lisboa, Portugal; Roterdã, Países Baixos; Helsinki, Finlândia; e Gênova, Itália. Essas cidades foram muito importantes a partir de quê? Do uso das águas como via de transporte. Ilhas. O que é uma ilha? Ilha é definida como uma área do relevo que se encontra cercada por águas por todos os lados. Uma parte do relevo que é cercada de água por todos os lados. Quais são as ilhas? A ilha da Islândia, a da Irlanda, o arquipélago da Grã-Bretanha, que é composto por Inglaterra, País de Gales e da Irlanda do Norte. A ilha da Sicília, pertence à Itália. A ilha da Sardenha, que também é da Itália. Creta, que é incluída no estado grego. E o arquipélago de Açores, pertencente a Portugal. Hidrografia. Vamos trabalhar agora principalmente com o rio Danúbio. Rios como o Danúbio são intensamente navegados, servindo como elo de comunicação e circulação de pessoas e mercadorias. O rio nasce na Alemanha e percorre 2.860 km até desembocar no Mar Negro. Seu percurso inclui o território de 8 países, banhado por 4 capitais: Viena, na Áustria; Budapeste, na Hungria; Bratislava, na Eslováquia; e Belgrado, na Sérvia. São as 4 capitais que o rio Danúbio percorre. Na Itália, o rio do Pó, eixo da circulação da região mais industrializada do país, fato que torna suas águas poluídas, principalmente com detritos industriais. É utilizado para a geração de energia e circulação de mercadorias, pessoas e serviços. Esse é o Rio do Pó, na Itália. O Rio Reno
é a fronteira entre a França e a Alemanha. Atravessa a área mais densamente povoada da Europa. Ele é a fronteira natural, a fronteira física entre dois países, já que serve como gerador de eletricidade e via de circulação de matérias-primas e mercadorias para as áreas que foram o berço da Revolução Industrial daqueles países, que é a França e a Alemanha. Vamos falar agora de dois grandes rios, o rio Tâmisa, que fica em Londres, Inglaterra, e o rio Sena, que fica na França, Paris. Essas cidades, berço de grandes centros industriais, os dois rios passaram por vários anos contaminados por detritos industriais. No final do século XX, a partir do esforço estatal, foram completamente descontaminados e hoje é ponto turístico das duas cidades, Londres e Paris. E por último, o rio Volga, que é o mais extenso rio da Europa. Ele nasce na Rússia e depois percorre 3.690 quilômetros, sendo a maior parte desses navegáveis e utilizando para a geração de energia e deságua no mar Cáspio. E agora, para falar dos principais ambientes clima-botânicos da Europa, eu vou convidar minha amiga Jaine, professora de Geografia, para falar sobre isso. Olá, pessoal! Vamos aprender um pouco sobre o clima e a vegetação do continente europeu. O clima europeu, ele caracteriza-se por ser, em grande parte, temperado. É influenciado por vários fatores, como a latitude, o relevo, a maritimidade, a corrente do Golfo e os ventos dominantes. Sobre o fator latitude. A Europa encontra-se grande parte localizada na zona temperada do hemisfério norte, e uma pequena parte está situada na zona polar ártica. O relevo, apesar das cadeias montanhosas, favorece a circulação dos ventos predominantes vindos do oeste, no centro do continente e nas planícies orientais. A maritimidade. O Oceano Atlântico influencia os fenômenos climáticos. A Europa Ocidental possui um clima moderado marítimo, com invernos suaves e verões mais brandos. Já a Europa Oriental possui um clima continental, com verões quentes e invernos mais rigorosos. A corrente do Golfo é uma corrente marítima quente que ameniza o inverno do noroeste da Europa. Como possui águas quentes, ela favorece a evaporação, contribuindo para o aumento da pluviosidade da região do Golfo. Por fim, temos os ventos dominantes. Predominam os ventos vindos do oeste, que levam para o interior do continente as influências do Oceano Atlântico. O clima temperado europeu, ele se subdivide em dois tipos climáticos, um temperado continental e o temperado oceânico. O temperado continental, ele sofre pouca influência das massas úmidas vindas do oceano, por virtude de estar mais distante do litoral. Então, em consequência, ele tem uma escassez das chuvas durante o ano e tem uma grande amplitude térmica, onde os verões são bastante quentes e o inverno são mais frios. Já o clima temperado oceânico, ele tem mais contato com as massas que vêm diretamente do oceano, que estão indo em direção ao continente, então isso de certa forma intensifica as chuvas, que acabam sendo frequentes durante todo o ano, e ameniza tanto o verão quanto o inverno dessas áreas. A floresta temperada é o tipo de vegetação que se desenvolve na Europa, nas áreas em que as estações do ano são bem definidas, o inverno com muito frio e o verão com muito calor. Vale destacar que nos últimos séculos essa vegetação vem sofrendo mudanças
por conta da exploração das áreas para o desenvolvimento da agricultura e também por conta da urbanização dos espaços. É bom analisar que a questão do homem apropriado do território acaba muitas vezes dificultando a propagação da própria vegetação, que acaba sendo essencial para o próprio homem. Então, assim, são fatores que a gente deve sempre estar analisando, sempre tentando relacionar com o nosso momento atual, com a nossa sociedade. Um outro tipo de vegetação presente no clima temperado da Europa são os estepes, que são vegetações que podem ser encontradas na parte sudeste da Europa. Nessa região se observa muitas plantas herbáceas e gramíneas. Porém, também é uma região em constante mudança por conta da atividade da agricultura. Um outro tipo de vegetação característico da Europa são as tufeiras, que são habitats encharcados com elevada acumulação de matérias orgânicas, principalmente de musgos e ervas em decomposição, que acabou resultando em um solo muito particular, a tufa. São encontrados geralmente em áreas mais úmidas e frias. Para terminar a lista de vegetação que pode ser encontrada no continente europeu, temos a vegetação mediterrânea. Como o próprio nome sugere, é o tipo de vegetação que surge nas áreas cujo clima predominante é mediterrâneo, isto é, mais quente do que aqueles observados nas outras áreas da Europa. Um outro fator também é que as estações nessas áreas são mais secas e longas. A tundra aparece nas áreas mais ao norte do continente, Escandinávia, Islândia e Rússia, lugares que prevalecem o frio polar. Além de muito frio, o clima se estende por um longo período. É muito comum encontrar gramíneas e musgos na vegetação dessa parte da Europa. No clima frio ártico ou clima polar, temos a floresta boreal, principalmente no sul da Europa, e normalmente o que mais se vê são as coníferas. Nesta parte, a atividade madeireira é muito explorada, pois as suas árvores servem para a produção de papel e da celulose, além de ser devastada para o plantio e para a construção civil, o que diminui a quantidade de árvores existentes e aumenta o risco de extinção. Um outro clima presente na Europa é o clima frio de montanhas, com a vegetação de altitude. É aquela que aparece bem no meio das candeias montanhosas, como no caso dos Alpes. É a vegetação típica das grandes altitudes. A mesma pode ser observada nos montes Urais e nas cordilheiras escandinavas. É uma vegetação que gosta muito do clima frio, podendo ser encontrados musgos nas áreas. Em algumas áreas, as suas encostas são utilizadas principalmente para as pastagens de alguns animais. Por fim, o clima mediterrâneo, que ele é caracterizado por invernos curtos e com temperaturas baixas, que variam de 0 a 15 graus, e o verão é considerado longo e registram cerca de 18 graus a 25 graus durante o ano. Sendo assim, espero que tenham entendido um pouco dessa grande variedade de vegetação que está presente na Europa e que isso é devido à grande quantidade de climas e solos diferentes que estão espalhados por todo o território europeu. E vale lembrar que cada clima, cada vegetação, tudo isso vai interferir nas relações sociais, vai interferir um pouco em como o ser humano lida com o que a natureza lhe dá. Então, assim, espero que tenham entendido um pouco do assunto.